Vou falar hoje, vou pregar a respeito de um homem, um personagem bíblico, que talvez você nem sabe que ele está na Bíblia. Benaia. Pois é, está na Bíblia aí. Você pode ter certeza que está na Bíblia, viu? E ele tem uma história, embora parece que não, mas o nome dele é várias vezes falado na Bíblia. Várias vezes mencionado na Bíblia. E pouco da história dele se sabe. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Rafael e Juliana, o casal que está fazendo aniversário de casamento, está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus os abençoe, viu, queridos? Em nome de Jesus. Muito bem. Primeiro Reis, capítulo 2, versículo 35. E eu vou na NVI, tá bom? Na nova versão internacional, a mesma que a Bia fez a abertura. Está aqui. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 35. A Bíblia diz assim: no lugar dele, o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, para o comando do exército, e o sacerdote Zadok no lugar de Abiatar. Vou ler de novo. No lugar dele, no lugar de quem? No lugar de Joabe. No lugar de Joabe, o rei, que rei? O rei Salomão nomeou, deixa eu achar aqui de novo, nomeou Benaia, filho de Joiada, para o comando do exército, e o sacerdote Zadok no lugar de Abiatar. Que o Senhor nos abençoe aí no estudo da sua palavra. Amém? Pois bem, vamos só aqui. Benaia, ele assume o lugar de Joabe. Joabe serviu ao rei Davi, também serviu durante um curto espaço de tempo o rei Salomão. Mas Joabe, como comandante supremo aí do exército, como general do exército, ele falhou no reinado de Davi. Ele cometeu uma falha, ele não foi fiel. E Davi dá uma instrução ao seu filho Salomão. Fala, olha, você vai cuidar de Joabe. Você vai dar um fim em Joabe. Eu não tive condição, eu não fiz o que deveria ter sido feito com Joabe. Mas você faça, tira ele daí, tira ele de lá. E na verdade, Davi fala até mais, fala assim, olha, não deixe com que ele desça a sepultura velho, ou seja, dá um fim nele. Mata Joabe porque ele foi infiel. E quando Salomão pede para fazer isso, e ele pede inclusive que pede para Benaia fazer isso, Salomão coloca Benaia no lugar de Joabe. E como comandante do exército, no comando do exército de Israel. A posição de comandante do exército, querido, era o ápice, é o máximo de uma carreira militar. Na carreira militar hoje, se nós fôssemos, não é, Luizão, que é futuro militar aí, na carreira militar hoje, a patente máxima é general, não é? E há até uma patente acima, que seria marechal ou general de 5 estrelas, que só é concedida essa honra, essa patente, para um general, mas que também serviu na guerra. Então, no Brasil mesmo, estamos falando do Brasil, há pouquíssimos generais 5 estrelas. Conta-se talvez na palma das mãos, de uma das mãos. É o máximo que uma pessoa, um militar, pode almejar chegar se ele for do exército. Se for da marinha, não sei, deve ser almirante. Se for da aeronáutica, talvez brigadeiro. Não sei exatamente qual é a patente máxima, mas o comando do exército
era o que um soldado podia almejar o máximo, chegar até onde eu posso chegar, comandante do exército de Israel. Se fôssemos falar na carreira civil, talvez o sonho de alguém que está começando na sua carreira, uma carreira profissional, seria chegar a CEO de uma grande empresa, de uma multinacional. Se fôssemos falar de uma pessoa, talvez um esportista, uma pessoa que vai para o automobilismo, o máximo seria chegar à Fórmula 1, mas não só chegar, mas ser campeão mundial da Fórmula 1. Se fosse uma pessoa que de repente fosse um atleta, do atletismo, talvez uma pessoa que chegasse a ganhar uma medalha olímpica, uma medalha de ouro numa das Olimpíadas, que é o máximo, é o teto, é o ápice de uma carreira. Se fosse no futebol, jogar no São Paulo Futebol Clube, não é o máximo que uma pessoa almeja. Por quê? Alguns fizeram assim, muitos fizeram assim, inclusive. Que isso, meu time ganhou do fortíssimo 4 de julho essa semana. Mas não foi qualquer placar, 9-1. Melhor do que empatar 0-0 com o Atlético Goianiense, pastorzão. Tem outros palmeirenses aqui também, né, Luizão? Mas se fosse no futebol, falando mais sério agora, seria ganhar a bola de ouro como o melhor do mundo, não é? Embora, voltando um pouquinho, o jogador que mais tem títulos do mundo joga no meu time, desculpa aí. Você vê que eu não estou falando besteira, né? Mas enfim, querido, o que Benaia está vivendo aqui, recebendo do rei o comando do exército, era o máximo, não tinha degrau superior a isso na carreira militar. Mas, para chegar a isso, Benaia passou por algumas coisas. Às vezes nós olhamos uma pessoa e olhamos de repente somente esse versículo, parece que Benaia apenas atendeu uma ordem de Salomão, executou Joabe e assumiu o seu lugar, como se fosse algo rápido, como se fosse algo imediato, mas não foi, querido. Benaia, ele está no palácio, Benaia está a serviço do rei, Benaia tem a intimidade com o rei. Não sei se você gosta de assistir, não sei se você gosta de história, se você gosta dos filmes que mostram momentos históricos, que fala sobre reis, que fala sobre exércitos, que fala sobre soldados, que fala sobre os anciãos, que fala sobre os conselheiros. Eu gosto muito, não sei você. E todas as vezes que nós assistimos um filme, ou que nós estudamos a história, nós vamos ver que o rei, ele pinça alguém para ser o comandante do seu exército. Ele escolhe a dedo, e não é qualquer um. E essa pessoa, ele tem muita intimidade com o rei. Ele tem muita proximidade com o rei. Ele fala com o rei praticamente todos os dias. Então, não só Benaia recebe o benefício de estar ali, a honra de estar ali, mas a posição dele também favorece aqueles que estão aos seus cuidados, a sua família, principalmente. Mas, como eu falei, não foi algo imediato. Não foi algo que caiu no colo dele. Benaia, ele está recebendo uma recompensa. E eu quero trabalhar com você, e Deus quer trabalhar na minha vida e na sua vida a respeito dos passos que Benaia viveu e o que ele viveu, como foi a trajetória dele até esse momento. Embora, como eu falei, se fala pouco da vida dele, mas o pouco que se fala dá para nós entendermos um pouco, entendermos muito a vida de Benaia, melhor falando. Agora volte então lá em 2 Samuel, um livro depois da Bíblia, um livro antes. 2 Samuel, capítulo 23. Lá no capítulo 23, a partir do versículo 20.
Diz assim: Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Casbeel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe, e num dia de neve desceu num buraco, ou seja, numa caverna, desceu numa caverna e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança, e Benaia o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Estes foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também teve fama como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer um dos 30, mas nunca igualou-se aos 3, e Davi deu-lhe o comando da sua guarda pessoal. Mais esses trechos. E a Bíblia aqui vai falar dos 30, vai falar dos 3. Quem são esses 30? Quem são esses 3? Davi, quando ele assume, na verdade não quando ele assume exatamente, mas quando ele está ainda fugindo de Saul, ele vai se refugiar numa caverna, e nessa caverna se junta a ele uma galera de pessoas cheio de problemas. E desse pessoal, Davi, ele forma um grande exército. Um grande exército, talvez não tão grande, mas um exército de homens valentes, valorosos, os famosos valentes de Davi. E dentro desse exército, Davi tinha 30 homens de destaque. Dentro desses 30, Davi tinha 3 de destaque. E entre os 3 e os 30, Benaia. Os 3 de destaque foram aqueles que Davi um dia estava ali, longe da sua terra, longe da sua cidade, longe do seu povo, e ele pensa alto. Já pensou alto? Davi pensou alto. Ele falou: que desejo que eu tenho de beber a água da minha terra. E esses 3 homens, que a Bíblia fala aqui, só menciona nesse trecho o número, mas depois se fala o nome deles. Esses 3 homens saem e vão buscar a água para Davi. E trazem a água do poço que Davi queria beber. E Davi fala assim: nunca beberia essa água quase custou a vida dos maus valentes. E ele acaba derramando a água no chão. Mas esse ato de coragem, esse ato de honra, fala que esses homens eram tremendamente honrados por Davi. E Benaia talvez fosse o 4º da lista aí. E nesses versículos que eu li com você, fala de alguns feitos de Benaia. Alguns feitos de Benaia. O primeiro, a Bíblia diz aqui, que ele era um soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos. Mas não qualquer soldado, um corajoso soldado. E nós estamos falando agora, não é de um general 5 estrelas. Não estamos falando de um comandante do exército, estamos falando de um soldado. A menor patente no exército. De um exército, é o soldado. E mesmo quando ele era soldado, e talvez jovem, como você é, como eu sou, não é? Como nós somos, jovem como nós somos. Amém. Você pode ver quem fala amém, querido. Amém. E aí, irmão? Ai. Pois é, nós somos jovens. E eu quero, com 90 anos, ser jovem. Com 120 anos. Com a idade que Josué desceu à sepultura. Vocês vão ter que me engolir, como dizia o Zagalo. Eu quero estar com 120 anos jovem. Pelo menos no espírito e na cabeça. Amém? Mesmo que o tabernáculo esteja se desfazendo, mas eu quero estar jovem na cabeça. Bom, jovem, perdi o que eu estava falando, tá vendo? Meu Deus do céu. Mas ele era jovem, isso, como eu e você, lembrei. Era jovem, ainda jovem, no início da sua carreira. E queridos, jovens mesmo.
se nós estudarmos o contexto da época, as pessoas ingressavam na carreira militar muito jovem. Muito jovem. E mesmo com essa juventude, um soldado corajoso. E o que ele enfrenta? A Bíblia vai falar aqui de algumas coisas. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe. E as características, nós vamos agora começar a entender algumas características e alguns feitos de Benaia. Matou 2 homens guerreiros preparados para a guerra, homens experientes, com tarimba de guerra, matou 2 homens de Moabe. Ou seja, um jovem que enfrentava os desafios, enfrentava grandes desafios. Querido, quando a Bíblia fala que os caras eram fortes, que os caras eram valentes, que os caras eram poderosos, pode ter certeza que eram. Então Benaia, ele é um jovem, um guerreiro, e disposto a enfrentar desafios, qualquer que seja o tamanho, mesmo que seja maior que ele, muito grande. Outra coisa, a Bíblia vai falar que ele, num dia de neve, ele entra numa caverna. Na minha versão aqui fala buraco, mas em outras versões fala uma caverna. Num dia de neve, ele entra numa caverna e dá de topo com um leão. Você imagina, um dia de neve. Nós não estamos acostumados com isso, porque nós moramos num país tropical, não é? Faz 17 graus aí, a gente corre para comer feijoada e tira as blusas do armário, cheio de cheiro de naftalina, porque a gente acha que está um frio lascado, não é? A gente vai falar assim, eu quero passar frio para arrebentar, vai para Poços. Está 14 graus lá, acha que a gente sai de lá tremendo. A gente não está acostumado com neve, a gente nem sabe, eu nunca vi neve. Nunca vi neve, só na televisão. O máximo que eu cheguei próximo do frio, mais frio que eu passei foi -1, no sul do país. Mas não cheguei a ver neve. Mas, naquela época, você imagina, não tinha aquecedor elétrico, não é? O homem está na neve, numa situação ruim. Aí ele fala assim, poxa, encontrei uma caverna para me proteger da neve. Chega lá na caverna, enfrenta um leão, tem um leão. Pô, tá de brincadeira, nada tá tão ruim que não possa ser piorado. Não é verdade? O cara tá na neve, passando um frio lascado. Eu preciso de um refúgio, eu preciso de um lugar para me abrigar, eu preciso sair desse frio, porque senão vou morrer de hipotermia. Achei um buraco, achei uma caverna. Lá na caverna, enfrenta o leão, encontra um leão. Mas isso não faz com que ele desista. Às vezes nós olhamos para as nossas vidas, para as circunstâncias que nós enfrentamos, e a Bia mesmo falou aqui, nossa vida tem muitas lutas, tem muitos desafios. E às vezes nós olhamos uma coisa ruim, daqui a pouco parece que vem outra que parece que não é tão boa quanto, ou até pior. Mas Benaia não se abateu com isso. Benaia poderia sentar no canto e chorar e falar assim, pronto, melhor morrer, porque minha vida não vale a pena, melhor desistir, ou sair correndo, sair correndo da caverna, com medo do leão. Mas a Bíblia diz que ele enfrenta o leão e mata o leão. Aí depois a Bíblia continua, e a Bíblia fala que ele mata um egípcio de grande estatura. Aqui não fala, mas lá em 1 Crônica, capítulo 11, vai falar o tamanho desse egípcio, que era grande para chuchu. Os maiores aqui da igreja é o Rô, acho. Também. Quantos metros você tem, bonitão? Quantos metros, Regis? 1,98? Nossa, é grande para chuchu mesmo. Bateu o recorde, é o maior da igreja. Eu pensei que batia com o Rô ali, com o magrão, não, 1,98 m, quase 2 metros.
Mas rapaz, sabe quanto tinha? Rapaz, é homem para chuchu. Pelo amor de Deus, entrou na fila 5 vezes para pegar a altura. Né? 1,98 m. O egípcio tinha 2,25 m. O resto olhava para ele assim. Aí imagina nós então, né? Um homem de 2,25 m, um egípcio. E a Bíblia diz que ele estava armado com uma lança. Aqui não fala, mas fala que a lança era imensa, como se fosse uma peça de um tecelão. Enorme. E o que Benaia tinha na mão? Um cajado. Você sabe para que serve o cajado? Para cuidar de ovelha, dirigir ovelha. Às vezes, catar a ovelha e dar uma segurada nela. Mas o cajado, querido, não é uma arma de guerra. O cajado é um instrumento do pastoreio, do pastor. Isso nos mostra algumas coisas. E vocês que são jovens, nós que somos jovens, nós passamos desafios, talvez você que é um pouco mais jovem do que eu, o seu desafio é diferente do meu. Mas de repente na sua cabeça de jovem, você pode estar pensando assim, poxa, eu até almejo algo. Eu até desejo algo. Eu tenho um sonho. Eu tenho um norte, eu gostaria de fazer algo. Mas de repente eu não tenho tanto recurso quanto outras pessoas. De repente, vou dar um exemplo aqui. Vou chutar um exemplo. Ah, você quer fazer medicina. Cara, medicina, eu falo para minha filha, é você e mais uns 200 que querem a mesma vaga. Não é? Medicina, eu já falei, medicina a gente não escolhe a faculdade, a faculdade que nos escolhe. É onde passa que vai. Não é? A gente pode ter o desejo, mas é algo desafiador. Aí de repente você quer medicina. Aí você olha para uma pessoa, um outro jovem, que também quer medicina, e você olha para ele e fala assim, poxa, ele estuda na escola, muito melhor que a minha. Ele tem uma condição muito melhor que a minha financeiramente falando, a família dele. A família dele tem, de repente, condição de colocá-lo numa faculdade particular e pagar os quase 10 mil reais só de mensalidade de uma faculdade particular de medicina. Ele só estuda, não precisa trabalhar. Eu preciso trabalhar para ajudar no sustento da minha casa. Ele tem condição de fazer um colégio, não é mais colégio que fala, é um colégio com cursinho, ou um colégio integrado junto com cursinho, ou sair do colégio e fazer um cursinho. Ou seja, você está olhando para o seu cajado e olhando para o egípcio maior que você, e com uma lança. Talvez Benaia, se olhasse com o olhar meio de frouxo, de medroso, ia falar assim, não dá. Vou picar mula, vou tentar correr mais do que o grandão. Eu vou tentar ser pelo menos mais ágil que o grandão, para ele não me catar. Mas a Bíblia diz que ele não se incomodou com isso. Ele pegou o seu cajado, e com o seu cajado ele tira a lança do egípcio, e ele abate o egípcio com a lança do egípcio. Querido, se você tem sonhos, se você tem projetos, você deve ter. Você deve almejar, você deve sonhar. Eu acho que uma pessoa que não sonha, uma pessoa que não tem alvo, uma pessoa que pode ser qualquer que seja a idade. Pode ser você com 18, você com 17, você com 14, eu com 25. Vezes 2, exatamente, e eu com 50. Mas o pouco que se sabe inspira e deve inspirar o meu coração e o seu coração. Então abra lá, por favor, em 1 Reis, capítulo 2. Nós devemos ter sonhos e projetos, almejar algo. E Benaia não se intimidou com a maior arma, ou maior estatura, ou de repente os poucos recursos que ele tinha, ou muito recurso que seu adversário tinha. Ele vai em frente e ganha
aquela batalha. E isso faz parte do currículo de Benaia. Vai pensando na vida de Benaia, nesses feitos, como se fosse currículo. Já viu currículos? Não sei se já fez currículo. Eu já trabalhei na área de recursos humanos. Durante muito tempo eu trabalhei em empresas de recursos humanos e analisava currículo. E no currículo, as pessoas colocam os seus grandes feitos, as suas experiências, as suas conquistas, as suas realizações. Isso elaborar um bom currículo é você extrair, pensar das suas experiências profissionais, os seus grandes feitos e colocar ali para que a empresa que vai estar analisando, você chame a atenção dessa empresa. Pois bem, nós estamos colocando o currículo de Benaia aí na nossa frente. Outra coisa que também é importante, a Bíblia diz, deixa eu só ver qual o versículo, esses foram os grandes, aqui ó, versículo 23, foi mais honrado do que qualquer um dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. Essa é uma coisa interessante, porque isso não afetou a autoestima de Benaia, porque os 3 realmente eram 3 que Davi olhava com muito carinho, foram super honrados, porque souberam honrar Davi. Mas talvez, quando nós olhamos para algumas coisas na nossa vida, e olhamos para algumas coisas que acontecem para os outros, isso também pode nos desanimar. Poxa, mas fulano está recebendo, ele está indo, eu não estou, ele conseguiu, eu não consegui. A questão aqui é que não tinha chegado ainda o tempo de Benaia. E ele soube aguardar. Davi, a Bíblia fala aqui que Davi coloca ele como o seu guarda pessoal, o seu guarda, o seu segurança pessoal. Mas ainda estava longe do comando de todo o exército. Ele tinha uma proximidade com Davi, mas ainda estava longe do ápice da carreira. E talvez ele pudesse olhar para os 3 e falar assim, cara, tudo bem, os 3 foram guerreiros, mas pô, deixa eu tentar achar uma palavra santa para expressar o meu pensamento aqui. Eles são, meu Deus, está difícil. Não que eu esteja pensando besteira, viu? Mas é uma palavra muito coloquial, né? Eles são muito, puxa, são muito, como é que, você entendeu o que eu estou querendo falar, né? Eles são, tá louco, fica aí atrás do rei, né? Aí, ó, foram recompensados porque fica aí, né? Aí, eu fiquei para trás. Como é que é? Bajulador, puxa, eu preciso ler mais dicionário, me faltou palavra santa para bajulador, é exatamente isso que eu queria falar. Olha só, os bajuladores recebem, eu não recebo. Mas chegou o tempo de Benaia, isso não desanimou, isso não fez com que ele falasse, não vale a pena. E ele continuou, para chegar lá no comando do exército, a posição mais honrada de que um soldado podia imaginar chegar. Talvez muitos companheiros de Benaia nunca pensaram que podiam chegar. Ou olharam até para Benaia e falaram assim, cara, não vai. Não vai. Mas Benaia chega. Mas tem outra, e o último que eu quero falar com você, que é o mais importante. De tudo isso, tem algo que é mais importante. Benaia estava sempre a serviço do rei. Foi fiel a Davi.
mesmo antes de Davi ser rei de todo Israel. Ainda quando Davi estava na caverna, Benaia estava com ele. Quando Davi foi reconhecido apenas em Judá, Benaia estava com ele. Quando Davi foi reconhecido como rei de todo Israel, Benaia estava com ele. Quando Davi entrega o trono para o seu filho Salomão, Benaia estava também com o rei Salomão. Ele era fiel em servir ao rei. E aqui eu quero fazer um paralelo em relação ao que é servir ao rei para mim e para você. E eu estou falando do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Benaia foi fiel durante toda a sua vida ao rei de Israel. Mas eu e você devemos ser fiéis ao Rei dos Reis durante toda a nossa vida. Porque nada adianta, querido, nada adianta você ser o corajoso, você enfrentar os desafios, você não se intimidar, você lutar com as poucas armas que você tem, se você deixa de ser fiel ao Rei. Querido, nós cantamos uma música agora há pouco, que fala: a tua presença vale mais. A presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vale mais do que qualquer coisa. Vale mais do que dinheiro, vale mais do que a fama, vale mais do que status que essa sociedade pode nos dar, vale mais do que uma boa carreira. Você pode chegar, se de repente você está almejando, por exemplo, uma carreira aí na parte da educação, você pode ter a sua graduação, você pode ter a sua pós-graduação, você pode ter um MBA, você pode fazer um mestrado, você pode fazer um doutorado, você pode chegar até pós-doutor. Mas se você não tiver a presença do Rei, não vale nada. Se você não tiver intimidade com o Rei, não vale nada. Se você não for fiel ao Rei, não vale nada. Tudo que você conquista, querido, é bom. É. Mas nada se compara à presença do Rei. E é melhor não conquistar nada, mas ter a presença do Rei, do que conquistar tudo e não ter a presença do Rei nas nossas vidas. Benaia é um homem que, se eu pudesse, se eu tivesse cacuete, na verdade, para escrever um livro, eu escreveria a respeito da vida desse homem, que é um jovem, e que chegou lá ao palácio. Mas ele chegou ao palácio mostrando um currículo. Olha os feitos, olha as conquistas, olha as batalhas que eu passei. Não foi fácil chegar até aqui, mas eu cheguei. Mas ele tinha uma intimidade com o Rei. Se você quer isso para a sua vida, eu quero pedir que você fique em pé. Se você deseja isso para a sua vida, se você quer ser como Benaia, que você fique em pé. Se você não quiser, não tem problema, querido. Pode ficar sentado. Mas que bom que você quer ser como Benaia. E não importa se você é mais jovem ou menos jovem. De repente, para você que está no início da sua carreira aí, da sua vida, com um horizonte tão grande. Cara, eu olho assim, falei para você, né? Estou com 50, 5.0. Eu olho para o Pedrão, meu filho, está aí, 1.0. 10 anos. E aí eu vejo o horizonte, o tamanho do horizonte que tem na frente do Pedrão. Né? Na frente do Atos, que acho que são os mais jovens aí que nós temos hoje. Cauã tem quantos, Cauã? 12, já é um sênior. Mas eu vejo 10, 12, 14 anos
um horizonte tão grande, tantas possibilidades. Não é? Pode sonhar, o Pedrão pode sonhar ser jogador de futebol. Eu posso, imagina se eu falar para você, eu tenho um sonho. Se eu chegar aqui para você hoje e falar assim, eu tenho um sonho, qual? Jogar futebol. Você está de goiaba, né, pastor? Você está com um problema sério. Com 50, vai entrar onde? Esse é um sonho que eu não posso mais ter. Eu quero me formar em medicina. Pô, imagina, eu me formar com 60 anos em medicina. Você cirurgião ainda... Deixa eu fazer... Não, sai pra lá, jacaré. Não é? Mas você que é jovem, você tem um horizonte muito grande pela frente. Claro que também tem desafios, terá. Agora eu tenho 50. Eu tenho meus alvos. Pode até ser que meu horizonte não seja tão amplo. Mas eu também tenho sonhos, tenho os projetos. E eu, como Benaia, vou enfrentar meus desafios, e assim como Benaia, você também vai enfrentar o seu. Mas que o Senhor possa enxergar em nós, primeiro a fidelidade a Ele, e depois essas características que Benaia teve. E que a gente um dia possa aí alcançar tudo que o Senhor tem para mim e para você. E que tudo que a gente conquiste seja para a glória dEle. Seja para a glória dEle. Não vale a pena conquistar nada nessa terra que seja apenas para a nossa glória, porque isso se chamaria vanglória, uma glória vazia. Tem muitas pessoas, querido, que você pode olhar aí para o mundo e você vai, de repente, ver pessoas que conquistaram. Alguns exemplos que eu dei, né? Aqueles que chegaram, de repente, no topo da Fórmula 1, aqueles que chegaram numa medalha olímpica, aqueles que chegaram a pegar a bola de ouro, aqueles que são CEOs de empresa, aqueles que são pós-doutores, aqueles que são generais de 5 estrelas. Mas se não for para a glória do Senhor, querido, é uma conquista vazia. E aí quando a gente chegar à sepultura, e um dia nós chegaremos, você pode ter 10, 12 anos aí, mas você vai ficar velho em nome de Jesus, e muito velhinho em nome de Jesus, e um dia a nossa vida vai acabar. Se é que o Senhor não vem nos buscar antes, todos juntos. Mas as verdadeiras conquistas são aquelas que a gente entrega para o Senhor e fala: Senhor, a glória é tua, o poder é teu, e eu só conquistei porque o Senhor me possibilitou conquistar. Eu fiz a minha parte, mas em toda a minha vida eu fui dependente do Senhor, eu estava ligado ao Senhor. Que acima de tudo, querido, a minha vida e a sua vida seja uma vida de dependência a Deus. Uma vida de dependência a Deus, dependência a Deus. Porque aí Ele pode te colocar em lugares altos e tremendos. E por mais alto que seja esse lugar, você sempre vai falar assim: foi o Senhor. E isso é tudo por conta que Ele é um Deus de graça e misericórdia, e que me amou, e que me amou. Amém? Então feche seus olhinhos aí. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Bíblia. Obrigado por essas histórias que nós podemos encontrar nesse livro sagrado, que é a nossa regra de fé. A Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé. E a nossa fé ela não é cega. Nós observamos, analisamos, estudamos. E nós cremos na Bíblia não apenas porque alguém falou que ela é a Tua palavra. Não apenas por isso, mas porque quando nós estudamos a Tua palavra, quando nós estudamos a Bíblia, nós entendemos que ela é um livro fantástico. Que nós estamos no ano de 2021. Textos aqui que tem mais de 30 séculos atrás. E mesmo assim, a ciência que existe hoje, em 2021, não consegue inutilizar essa Bíblia.
muitas vezes a ciência tem que se dobrar à tua palavra. Obrigado, Pai, por essa palavra que contém histórias fantásticas e tremendas, que nos inspiram, de pessoas simples, de nomes que talvez a gente nem lembre no nosso dia a dia, como por exemplo, esse homem, Benaia, que de um simples soldado, e até mesmo antes de ser soldado, uma pessoa que vai buscar o refúgio dentro de uma caverna com o rei Davi, antes de Davi ser rei, quando Davi ainda era um fugitivo de Saul. E esse homem entra para um grupo de soldados. E esse homem, ele passa a fazer parte de um pequeno grupo, um seleto grupo de soldados, mas que não chegaram nessa posição porque apenas queriam, porque mostraram o seu valor, mostraram a sua coragem. E Benaia, ele vai enfrentando os seus desafios, os seus grandes desafios com os seus poucos recursos, por vezes até um desafio sobre o outro, mas em nenhum momento ele desistiu, em nenhum momento ele esmoreceu, em nenhum momento ele pensou em parar, ele avançou, e ele foi construindo o seu currículo, para que um dia ele pudesse estar no mais alto posto do exército de Israel, estar no palácio, estar ali servindo no palácio. É o ápice da carreira de um militar, o ápice da carreira de Benaia. E eu creio, Pai, que o Senhor é um Deus que olha para nós da mesma forma, nos amando de forma igual. O Senhor não amou mais Benaia, menos Benaia do que nos ama. E eu creio que o Senhor tem coisas boas e tremendas para fazer na vida desses jovens e na vida de todos que aqui estão. E eu quero pedir, Senhor, que aqueles que têm sonhos, projetos, e que devem ter mesmo, que sejam regados aí pelo Senhor. Que esses sonhos e esses projetos que vêm do Senhor não morram nesses corações. Que esses jovens e todos nós que aqui estamos, Pai, venhamos ter a disposição, o ânimo de Benaia, a coragem, a força necessária para enfrentar os desafios maiores ou menores. Que a gente tenha a convicção de que o Senhor está no comando das nossas vidas e que nós nos dirigimos e nos impulsionamos, inspirados pelo Teu Espírito. E que acima de tudo, Pai, acima de tudo, como foi falado, como eu falei, como nós fomos ministrados, Benaia era um homem que estava sempre próximo ao Rei, fiel ao Rei. A Bíblia te chama de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que nós possamos sempre ter uma vida de fidelidade ao Senhor. Que a nossa fidelidade nunca seja negociada. E que dos mais novos aos mais experientes, que a gente deseje, anele a Tua presença. Anele a Tua presença. Porque a Tua presença, Senhor, é o que nós temos de mais precioso
Nenhuma conquista, por maior que seja, é mais prazerosa do que a tua presença. Porque contigo, Pai, mesmo sem conquista nenhuma, nós nos sentimos abençoados e plenos. Sem o Senhor, toda conquista é vazia. Toda conquista pode até trazer uma alegria momentânea, mas é um prazer passageiro. Agora com o Senhor nós nos sentimos plenos, nós nos sentimos abastecidos. E declaramos, Pai, que nós continuamos dependentes do Senhor. Nós nos prepararemos sim naquilo que está nas nossas mãos, porque nós sabemos que o Senhor nos capacita, mas nós precisamos também fazer a nossa parte. Mas mesmo fazendo a nossa parte, nós declaramos total dependência ao Senhor. E eu quero profetizar, Pai, sobre esse culto, sobre essas pessoas. Eu quero abrir a minha boca agora e eu quero pedir que a minha boca mova o céu em favor dessas pessoas, desses jovens. Nenhuma conquista será frustrada. Nenhum sonho será abortado. Nenhuma vida será interrompida sem que eles vivam na plenitude tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Em nome de Jesus. E que o Senhor os abençoe, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que tudo nas nossas vidas seja para a honra e glória, louvor e majestade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.